Olá! Agora o assunto é função trigonométrica. Se liga que vamos tratar de alguns aspectos importantes desse tipo de função. Nós já estudamos as funções seno e cosseno. Já aprendemos que o seno e cosseno são funções periódicas, de período quanto? 2π, que é o menor intervalo para elas se repetirem. A cada volta se repetem, é verdade ou não é? E o menor valor é -1, o maior valor é 1. Seno e cosseno, eles variam de -1 até 1. Não é verdade? Olha, quando a gente observa isoladamente o gráfico do seno e o gráfico do cosseno, você vê que o seno ele é positivo em que quadrantes? Primeiro e segundo. Negativo no terceiro e no quarto. Crescente no primeiro, decrescente no segundo e no terceiro e crescente no quarto. Já o cosseno, como o cosseno é abscissa, o seno é ordenada, o cosseno ele vai ser positivo aonde? Na direita, negativo na esquerda. Vai ser crescente quando você vai para a direita, decrescente quando vai para a esquerda. Então o cosseno ele é positivo aonde? No primeiro e no quarto quadrante. E é negativo no segundo e terceiro. É crescente no terceiro e no quarto quadrante e decrescente no primeiro e no segundo. Ok, beleza. Vê que o seno ele parte sempre do valor intermediário. O valor intermediário entre -1 e 1 é o zero. O seno parte desse valor intermediário. O cosseno está partindo do valor máximo, porque o cosseno de zero é 1. Se ele está partindo do valor máximo, a gente vai ver que ele pode partir tanto do valor máximo quanto do valor mínimo, mas o seno do valor intermediário. Se liga aqui que a gente vai estudar essa classe de função e saber identificar isso aí. Mas antes, vamos falar da paridade. Vê só, primeiro eu quero olhar para o ciclo trigonométrico e relembrar com vocês que existe um sentido positivo, que é o sentido que anti-horário, contrário ao dos ponteiros de um relógio, e existe o sentido negativo, que é o sentido horário, a favor dos ponteiros de um relógio. Se eu pegar um arco do primeiro quadrante, que é alfa, menos alfa vai estar no quarto quadrante. Vê que alfa, ele está no primeiro quadrante, ele tem o seno positivo e o cosseno positivo. Já menos alfa está no quarto quadrante, ele tem o cosseno positivo, mas tem o seno o quê? Negativo. Inclusive, se nós estivermos interessados no seno de alfa, no seno de menos alfa vai ser menos o seno de alfa, como você pode ver aí, ó. E se a gente estiver interessado no cosseno de menos alfa, você vê que ele é o cosseno de alfa, porque ele é o simétrico de alfa em relação ao eixo das abscissas. Então, alfa e menos alfa, eles têm o mesmo cosseno, mas os senos são números opostos. Então, o cosseno de menos alfa é igual ao cosseno de alfa. Agora, eu vou falar para você na definição de uma função par ou de uma função ímpar. Quando é que uma função é dita par, Rui? Uma função é dita par quando f de menos x é igual a f de x. Como é que eu interpreto isso? Quando a gente troca o sinal da variável x, os valores da função não alteram. Por exemplo, a função cosseno vai ser par. Por quê? Cosseno de menos x, ela vai ser igual a cosseno de x. E quando a função é dita ímpar? Quando f de menos x é menos f de x. Opa, então o seno é ímpar, cara. Porque o seno de menos x é menos o seno de x. Não esquece, cosseno é par e seno é ímpar. Ok? Bora ver essas relações aqui. A gente já viu que a função é par quando f de menos x é igual a f de x. A par, ela é simétrica em relação ao eixo das ordenadas. O que tem do lado direito vai ter do lado esquerdo. Então, o cosseno é uma função par. Já o seno, que é a função ímpar, f de menos x é menos f de x. O seno é ímpar, é simétrico em relação à origem. Não esquece, cosseno é par e seno é o quê? Ímpar. Beleza? Vocês estão vendo aqui, ó, cosseno é par e seno é ímpar. Tranquilos? Vamos adiante. Vê só.
Agora a gente vai fazer um gráfico, que é o gráfico de menos o seno de x. Vê como é o gráfico de menos seno de x. O gráfico de seno de x, a gente sabe que seno de zero é quanto? Zero. Aí seno de 90, quanto é, galera? 1. Seno de π, zero. De 3π sobre 2, menos 1. Aí o seno de 2π é zero. Então a gente tem isso aqui. Quando eu quero o seno eu quero menos o seno de x, a gente vai ter o seguinte. Quando a função era zero, continua zero. Mas quando a função é 1, vai passar para menos 1. Quando a função é 0, continua 0. E quando for menos 1, ela passa para quanto? Para mais 1. Esse é o gráfico de menos o seno de x. Que é que a gente vai entender, cara? Que quando a gente multiplica a função por menos 1, troca o sinal dela. Onde ela era positiva, ela ficou negativa. Vê que seno de x é positivo no primeiro quadrante, mas passa a ser negativa agora a menos seno de x no primeiro quadrante. E o crescimento muda. Você vê que a função seno, ela era aí o quê? Crescente no primeiro quadrante. E agora ela está o quê? Decrescente no primeiro quadrante, quando a gente multiplicou por menos 1. Então, mudou o sinal da função e também mudou o quê? O crescimento. Onde era crescente, ficou decrescente. Onde era decrescente, continuou o quê? Crescente. Beleza? Tranquilos? Agora vê, olha como isso aqui tá legal. A gente tem o gráfico do seno e o gráfico do menos seno, ó, lá na pontinha. Não é verdade? Esses gráficos aí, vê que eles partem do valor intermediário, do valor médio entre menos 1 e 1, do valor médio entre menos 1 e 1, entre o valor mínimo e o valor máximo. Já o cosseno, ele parte do valor máximo ou do valor mínimo. Mas quando é que o seno ele começa crescente? Ele parte do valor intermediário e começa crescente quando é mais seno. Agora ele parte do valor intermediário e começa decrescente quando é menos seno. Já o cosseno, ele parte do valor máximo e vai ter que decrescer quando o quê? Quando é mais cosseno. E ele vai partir do valor mínimo e vai crescer quando é o quê, galera? Quando é menos cosseno. Vê que seno parte do valor intermediário. Cosseno parte do valor máximo quando é mais cosseno ou do valor mínimo quando é menos cosseno. Beleza? Agora se liga aqui no nosso quadrinho que a gente vai fazer um resumo massa sobre isso e você vai aprender a identificar essas funções. Na função definida por y igual a a mais b seno ou cosseno de kx, desde esse k seja um número positivo, olha o que é que a gente vai ter aqui. Nós vamos aprender a identificar se esse gráfico é um gráfico de seno ou se é um gráfico de um cosseno, desde que seja dessa forma. O seno vai partir do valor intermediário e o cosseno ou parte do valor máximo ou do valor mínimo. Olha, nós vamos ter o seguinte, essa função ela tem imagem, ó, se for seno ou cosseno de menos 1 até 1. E quando você multiplica por b, aí já vai de menos b até b. E se soma a, vai de onde até onde? De a menos b até a mais b. A imagem de qualquer função desse tipo vai de a menos b até a mais b. Ok? Mas o período, a gente sabe que é 2π sobre o módulo de k. Esse parâmetro aqui é que vai influenciar no período. Beleza? Aqui influencia no período. Isso divide o período. Agora vamos lá. Vê só. Aqui é o valor mínimo, aqui é o valor máximo. E por que o valor intermediário é sempre o A? O valor intermediário é sempre o A, ó. Esse é o valor intermediário, porque quando você somar esses dois valores, cancela o B e divide por 2, você vai ter o valor intermediário como sendo A, ok? O valor intermediário é sempre o A. Então vamos lá. Isso aqui é um seno ou é um cosseno? Isso é um seno. Por que é um seno? Porque parte do valor intermediário. Então é da forma A
mais B seno de kx. Ok? Isso é um seno ou é um cosseno? Isso é um seno, porque parte do valor intermediário. Então é A mais B seno de kx. Mas o que é que diferencia? O que é que diferencia? O que é que diferencia essa função dessa função? Vê que essa, como o seno, ela começa crescente, mas essa começa decrescente. Então significa dizer que nessa o B é positivo, não pode esquecer. E nessa que tem um padrão de menos seno, o B é negativo. Ok? Vê que essas duas funções, elas não começaram do valor intermediário. Elas começaram de que valor? Do valor máximo e do valor mínimo. Quem começa de valor máximo ou de valor mínimo é o quê? É o cosseno. Então, o que é que a gente vai ter? A mais B cosseno de quanto, galera? De kx. Agora, aqui seria A mais B cosseno de quanto? De kx. O que é que diferencia? Olha para aqui. É que normalmente o cosseno, ele começa de onde? Do valor máximo. Mas quando é menos cosseno, começa do valor mínimo. Então, nesse caso, você tem que o B é positivo. E nesse caso, o B é negativo. Não pode esquecer que seno começa do valor intermediário, cosseno começa do valor máximo ou do valor mínimo. Desde que seja uma função desse tipo. Y igual a A mais B, cosseno ou seno de kx, com K positivo. Na primeira questão, nós temos o seguinte. Um cientista, em seus estudos, para modelar a pressão arterial, deu uma pressão da forma P de T igual a A mais B cosseno de KT. A, B e K são constantes positivas. Ele disse que a pressão mínima é 78, a pressão máxima é 180 e o número de batimentos por minuto é 90. Esse número de batimentos por minuto, isso é chamado de frequência. Então quer dizer que a frequência é 90 batimentos a cada minuto. Você deve conhecer a relação entre período e frequência, que a frequência é o inverso do período. Frequência é o número de voltas que se dá na unidade de tempo. É o número de ciclos que se completa na unidade de tempo. Então olha para aqui. Eu sei que frequência é a razão inversa do período. Sendo que aqui é batimento por minuto. E ele colocou aqui, ó, que esse tempo ele está medido em segundos. Então eu vou botar 90 batimentos por minuto, já que 1 minuto são 60 segundos. Então a gente vai simplificar aqui, ó. Se nós chegarmos aqui e simplificarmos, por exemplo, por 90, 90 por 30 dá 3 e aqui dá 2. Então a gente vai ter que o inverso do período. Quanto é o inverso do período? É 3 meios. Então quer dizer que o período é 2/3. Mas o período a gente aprendeu que é 2π sobre K. Se é 2π sobre K, cancela esse 2 que está em cada um dos membros e a gente já acha que o K vale 3π. Se K vale 3π, agora a gente tem que encontrar A e B. Na verdade, aí já tinha 2 alternativas possíveis aqui. 3 outras estavam eliminadas. Aí eu vou ter que achar aqui o valor máximo e o valor mínimo na minha regrinha aqui, ó. Como é que vai ser, Rui? Olha, eu sei que o cosseno ele varia de -1 até 1. E se eu somo B, ele vai variar, se eu multiplico por B, ele vai variar de -B até B. E se somarmos A, aí vai variar de A menos B até A mais B. Ou seja, o mínimo é 78
E o máximo é quanto? 120. Então agora a gente pode resolver um sisteminha que A mais B é 120 e que A menos B é 78. Se nós somarmos aqui, ó, vamos resolver esse sistema rapidão, né? Vai cancelar o B e fica 2A igual a 198. Então significa dizer que A é 99. Qual é o número que eu somo a 99 para dar 120? Então é 21. Então encontramos a função. Se encontramos A, B e o K, a resposta é a alternativa A. No exemplo 7, em física, a posição de uma partícula pontual em um oscilador harmônico é dada pela função trigonométrica abaixo. X é igual a A vezes cosseno de φ, onde x é a posição, A é a amplitude da oscilação e φ é a fase. Considerando uma amplitude de oscilação de 4 centímetros, 4 é a amplitude, então ele está dizendo que A é 4. Qual é a posição quando for 2π sobre 3? Então vai ser 4 vezes o cosseno de 2π sobre 3. Ora, 2π sobre 3 radiano, 2π sobre 3 radiano, π radiano equivale a 180 graus. Então vai ficar 2 vezes 180 graus sobre 3. Vai ficar 120 graus. Então eu preciso saber quanto é o cosseno de 120 graus. Lembra da redução ao primeiro quadrante. Tem uma aula aí sobre isso. Na redução ao primeiro quadrante, você precisa saber o quadrante do arco, que no caso é o segundo quadrante, e o sinal do cosseno lá. Cosseno é positivo no primeiro e quarto, então negativo no segundo e terceiro. E o que é que a gente tem aí, então? Nós vamos ter o seguinte, que você faz a diferença com 180. 120, quanto é que falta para 180? 60. Então isso é menos o cosseno de 60. Ou seja, menos 1/2. Se nós substituirmos aqui, 4 vezes menos 1/2 vai dar menos 2 centímetros. É a posição. Na questão 8, ele diz, qual dos gráficos a seguir representa a função menos 2 vezes o seno de 3x? Primeiro, essa função ela tem período qual? 2π sobre quem multiplica x? 2π sobre 3. Então, essa tem período 2π sobre 3, é verdade ou não? Essa tem período quanto? Essa tem período 4π, está fora aqui, ó. Essa tem período 4π. Essa também tem período 4π. E essa tem período, vai ser maior do que quanto? E essa daqui, mas quando a gente olhar essa, a gente sabe que o seno, 2 vezes o seno de x está assim. Desculpa. Aqui seria 2 vezes o seno de 3x, porque alterou o período. E essa seria multiplicar essa função por menos 1, que seria menos 2 seno de 3x. Mas você vê que só com um período já seria suficiente para encontrar a alternativa. Na questão 9, diz, uma loja do ramo de som vende instrumentos musicais e renova todo mês o seu estoque de violas, em 60 unidades. A função que aproxima o estoque de violas ao longo do mês é dada por essa função cosseno aí, sendo x o dia do mês. Considerando que o mês comercial tem 30 dias e que f de x é o estoque ao final do dia x, nos termos apresentados é correto afirmar que no final do mês, metade, então vamos calcular aqui a metade. Para ter a metade do estoque, vê, metade do estoque. O estoque renova todo mês, 60 unidades. Então, para eu ter metade, eu quero que 30 vezes o quê? Cosseno de πx
sobre 30, mais 1, fique sendo metade do estoque inicial, que é metade de 60. Então, nós vamos ter que 30 vezes o cosseno. Eu vou colocar isso aqui em graus. 180 graus dividido por 30 dá 6. 6x mais 1 é igual a 30. Então, ó, dá para simplificar aqui esse 30 com esse 30, fica 1. Cosseno de 6x mais 1 é igual a 1. Então, cosseno de 6x é igual a 0. Quando é que o cosseno vale 0? O cosseno vale 0 aqui, ó. Aonde? Esse é o eixo dos cossenos. Aqui cosseno é 1, aqui cosseno é menos 1, e aqui cosseno é 0. A primeira vez que o cosseno vale 0 é aqui, 90 graus. Cosseno de 90 graus é 0. Então, isso significa dizer que esse 6x aqui, ó, esse 6x, ele tem que valer 90 graus. Se 6x tem que valer 90 graus, você vai ter que x vai ser 90 dividido por 6, que dá 15 dias. Então, é no 15º. É ao final do mês? Não. A loja vende metade do seu estoque até o dia 10? Não. No dia 15, metade do mês do estoque foi vendido? Sim. Qual é a letra? Letra C. Na questão 10, suponha que o pôr do sol na cidade de Curitiba, durante o ano de 2009, possa ser escrito pela função, onde t igual a 0 é o 1º de janeiro. Então, ele quer saber primeiro o período da função. O período da função é 2π sobre k. K é quem multiplica a variável. Então, no caso, vai ser 2π dividido por 2π sobre 365. Ok? Então, a gente vai ter que cancelar aqui. Vai dar 365. Como o tempo está em dias, aí seria dias. 365 dias. Esse é o período. Então, essa alternativa aqui já é falsa. Foi no mês de abril que o pôr do sol ocorreu mais cedo. O pôr do sol ele ocorre mais cedo quando o quê? Quando essa função assume o menor valor. Mas essa função aqui, o seno, ela varia de menos 1 até 1. Então, quando você colocar 1, vamos colocar aqui, ver o valor máximo e o valor mínimo. Como isso varia de menos 1 até 1, aí você vai ficar, a imagem dela, como é que seria a imagem dela? Seria 18, a imagem dela seria 18,8 menos 1,3 ou 18,8 mais 1,3. Aí 18,8 menos 1,3 vai dar 17,5. 18,8 mais 1,3 vai dar 20,1. Inclusive, ó, esse mais cedo tá certo. Então aqui, ó, já está correto essa daqui. Mas foi no mês de abril que ocorreu mais cedo, ou seja, esse valor. Então a gente vai achar 18,8 menos 1,3 seno de 2π sobre 365t. Eu quero que isso assuma o valor 17,5. Joga para cá, vai dar menos 1,3. Então, o seno de 2π sobre 365, t tem que ser igual a 1. Mas o seno é 1, quando é que o seno é 1? Não esquece. Seno é 1 quando for 90 graus. Lembra que seno de π sobre 2 equivale a 1. Seno de π sobre 2 equivale a 1. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Ó?
Se é seno de π sobre 2 que vale 1, tudo isso aqui, ó, 2π sobre 365, t, tem que ser igual a π sobre 2. Quando a gente cancelar aqui, vai achar t igual a 91,25 dias. 91,25 dias. Vê, olha para aqui comigo. 91 dias. Janeiro, vamos dizer que tenha 31. Aí, fevereiro, 28. Março, 31. Então já dá 90 dias. Aí, como você faz 91 dias, vai passar, ó, janeiro, fevereiro, março, vai entrar no mês de abril. Então é verdade, entra realmente no mês de abril. Então aqui é verdadeiro. Então, somente as alternativas 2 e 3 é que são verdadeiras. Na questão 11, temos o seguinte. Em uma situação normal, observa-se que os sucessivos períodos de aspiração e expiração de ar nos pulmões de um indivíduo são iguais em tempo, bem como na quantidade de ar inalada e expedida. A velocidade de aspiração e expiração nos pulmões de um indivíduo está representada por essa curva. Observa que essa curva é um seno, porque está partindo do valor que intermediário. Sabendo-se que uma pessoa em estado de repouso, em um ciclo de aspiração e expiração completo, ocorre a cada 5 segundos, significa dizer que o período dessa função, ela tem período 5 segundos. Se ela tem período 5 segundos, a gente aprendeu que o período é 2π sobre k. K é quem multiplica a variável x. Se isso é 5, esse 5 está dividindo, está multiplicando, vem para cá dividindo, e o k que está dividindo vai para lá multiplicando. Você já chega que k é 2π sobre 5. Ok? Então já ficou apenas com duas possibilidades. Mas ele disse que era 0,6, então a função vai ser 0,6, o volume máximo, vezes o seno de quanto? De 2π sobre 5t. Por que seno? Porque ela está partindo do valor intermediário. O cosseno ele parte do valor máximo ou do valor mínimo. Portanto, a resposta seria a letra C. Na questão 12, temos o seguinte. Um especialista, ao estudar a influência da variação da altura das marés na vida das espécies de um certo manguezal, concluiu que a altura A das marés, dada em metros, em um espaço de tempo não muito grande, poderia ser modelada por isso aqui, por uma função seno. Se é uma função seno, ela tem que partir do valor intermediário. Essa é um seno, essa é um seno, essa é um cosseno, está partindo do mínimo, essa é um cosseno, está partindo do máximo. E essa não é nem seno nem cosseno, então a gente fica entre essas duas. Se observarmos, o período é 2π sobre k. K é quem multiplica a variável, que no caso é π sobre 6. Então, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Cancela o π, vai dar 12, não é verdade? Então, as duas também aqui, ó, você tem 12 horas para o período. Então, tá ok. Mas agora a gente precisa achar os valores de A e B. Um detalhe importante é a imagem dessa função. Como é que a gente acha a imagem dessa função? Se a função A em função de t é dada por 1,6 menos 1,4 seno de π sobre 6t, a gente sabe que o seno varia de menos 1 até 1. Se eu multiplico por menos 1,4, vai variar de menos 1,4 até mais 1,4. E se a gente soma 1,6, 1,6 menos 1,4 dá 0,2. E 1,6 menos 1,4 dá 3. Quer dizer que a menor maré é 0,2 metros e a maior é quanto? 3. As duas também estão aqui. E como é que a gente vai decidir? O que vai decidir é esse aqui, é esse sinal.
Lembra que seno de x, ele começa assim, crescente, se for seno de x, não é verdade? Agora, se for menos cosseno de x, é que vai ficar decrescente. Você observa que isso tem um padrão de menos seno, tem um menos multiplicando aqui. Então, portanto, a resposta é a alternativa A.